Oi, meu nome é Tainá e hoje eu vim trazer um vídeo maravilhoso para vocês entenderem o que está de fato acontecendo com as crianças, porque de fato nós temos tantos casos de autismo, por que nós temos autismo em vários níveis, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, por que uma criança pode sair do nível 1, verbalizava, falava, sentou e regredir para o nível 3 e por que também pode acontecer o processo contrário, a criança sair do nível 3 totalmente disfuncional, totalmente dependente e se tornar uma criança totalmente independente, totalmente ativa, totalmente concentrada. Como que isso pode acontecer dentro da sua casa? O que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida dos seus filhos? E por que essas informações estão sendo ocultas das pessoas? Por que o verdadeiro tratamento de regressão do autismo não está chegando nas pessoas? E por que cada vez é mais comum a gente ver o uso incorreto de medicações psicotrópicas, como por exemplo a risperidona, aripiprazol, apenas para a criança dormir, apenas para a criança se concentrar, sendo que são medicamentos fortíssimos, desenvolvidos para esquizofrenia, nunca para o autismo, são duas patologias diferentes, são duas coisas totalmente diferentes. Por que estão sendo empregadas essas medicações e não a suplementação e o interrompimento da inflamação que vai causando e agravando o autismo? Então, através desse vídeo, você vai conhecer como funciona o cérebro do seu filho, por que ele pode sair do nível 3 sim e passar para o nível 1, ou pode acontecer o contrário, o que você deve fazer para que essa regressão aconteça, quais são as informações que você ainda não obteve de médico nenhum, seja porque a gente tem uma indústria muito atuante dentro dos consultórios médicos, que é a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, que são dois fatores milionários dentro do nosso planeta que sim influenciam no processo saúde e doença, cura e melhora de sintomas. Por que vocês não estão recebendo de forma concreta, de forma maciça? E por que as políticas no nosso país, elas não estão sendo resolvidas para conter esse avanço cada vez maior do autismo? Segundo a doutora Kátia Haranaka, em 2030 nós teremos um autista nascendo para uma criança neurotípica, 50% das crianças. E esses números, eles não estão chegando de forma efetiva nas fontes que deveriam estar tentando fazer algo para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças. Nós estamos com o sistema de saúde pública, com o sistema de saúde privada totalmente congestionado, não existe fono, não existe terapia ocupacional, não existe psicólogo em quantidade suficiente para atender essas crianças. Muitas crianças com autismo e TDAH estão crescendo sem nenhum tipo de suporte e nem ao menos o diagnóstico correto para que os seus pais possam correr atrás dos direitos dessas crianças. Então a gente fica com uma mão amarrada de um lado, com a mão amarrada do outro, e o que a gente como pai pode fazer para reverter essa situação? O que nós como os pais podemos fazer para que os nossos filhos tenham qualidade de vida e possam sim se tornar um autista com alto desempenho cognitivo, um autista com alto desempenho acadêmico, um autista funcional que trabalha fora, que vive fora, que pode ter uma vida muito próxima da neurotípica, ou porque muitos autistas têm o seu sintoma agravado, começaram com um autismo nível 1, verbalizavam um pouco, depois eles pararam de falar e depois começaram a se agravar até adquirir, além das comorbidades do autismo, como autismo e TDAH, se tornaram pessoas com outras patologias, demência, esquizofrenia. A gente vai entender através desse vídeo como que funciona o nosso organismo. O nosso corpo é uma máquina complexa, ela é uma usina. Tudo que a gente coloca para dentro, ele pode se tornar ou um nutriente ou ele pode se tornar um radical livre. Então, nenhum organismo é igual ao outro. Nós somos pessoas miscigenadas, nós viemos de várias partes do planeta, nós temos pessoas de sangue A, sangue B, sangue O, e mesmo uma pessoa tão parecida com a outra, às vezes fisicamente, ele tem uma incompatibilidade sanguínea. Se você transferir o sangue de um para o outro, você pode causar um óbito. Se você fizer um transplante de órgãos, você pode causar até um choque na pessoa, a pessoa pode vir a óbito, mesmo sendo um coração parecido, mesmo sendo um tipo sanguíneo quase compatível. Por que isso acontece? Por que nós na medicina, nós na área da saúde, nós na área médica, nós na área farmacológica, na área farmacêutica, nós levamos tanto em consideração a incompatibilidade sanguínea das pessoas, mas nós deixamos de lado coisas extremamente importantes que nós colocamos para dentro do nosso organismo todos os dias, como por exemplo, a alimentação.
Entendendo a estrutura social do nosso planeta, nós entendemos que nós somos seres que precisam comer, trabalhar, né? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo precisa se alimentar. E com esse processo de industrialização dos alimentos, as indústrias buscando a melhor forma de vender seus produtos, elas massacraram os seres humanos através de marketing. Antes da gente ter internet, ter televisão, o marketing era feito boca a boca. Então, eles visitavam os médicos, eles preenchiam a cidade com panfletos e outdoors, levando as pessoas a acreditarem nas informações que eles achavam que eram mais adequadas para os seus interesses particulares. Então, a gente tem, por exemplo, um fator muito importante que todo ser humano mamífero ele precisa ser alimentado de leite, é o primeiro alimento. E o leite mais, o aleitamento materno é o nutriente mais importante na vida de um ser humano. Só que nem todas as mães elas conseguem amamentar. E se a gente pensar no século, sei lá, 1900, que as mães tinham 6, 5 filhos, elas não podiam dar uma amamentação contínua de 2, 3 anos para cada bebê. Então era feita a introdução do quê? Do leite de vaca. Mas quem disse em 1900 que a gente tinha consciência, que a gente tinha dados científicos, que a gente tinha uma medicina avançada para saber se aquele alimento era realmente adequado para o ser humano? O leite de vaca, ele possui uma proteína chamada beta-caseína A1, que inclusive eu vou mostrar aqui para vocês, que está no portal da Embrapa. A Embrapa, que é o órgão que regulamenta gado de corte de leite, um dos maiores interessados, né, na produção de leite, porque visa o lucro, visa a regulamentação. No próprio portal deles, os especialistas dizem que existem sim comprovações científicas que o leite beta-caseína A1, o leite de vaca e seus derivados, queijo, mussarela, laticínios, iogurte, eles agravam o autismo e a esquizofrenia. Aí você vê as pessoas falando, ai, mas a minha avó mamava o leite direto da teta da vaca. Vamos buscar na nossa árvore genealógica. Quantos filhos a bisavó teve? 12. Quantos morreram? 4. E o nosso organismo, quando ele entende aquilo como patógeno, o que ele faz? Ele cria muco para expulsar aquilo. Está inflamando o organismo. O que a gente vai fazer? O corpo começa a bugar, ele começa a criar catarro, muco. E aí você vê casos assim da mortalidade infantil no começo do século ser extremamente alta, né? Cada 10 morria 4, morria 3, são dados que eu vou colocar aqui para vocês. Só que a medicina foi avançando, ela foi criando antibióticos, ela foi criando anti-inflamatórios, então foi possível tirar essas pessoas desses quadros inflamatórios, mas em compensação a gente começou a ter uma crescente de números de pessoas com os transtornos neurológicos, porque uma vez que você interrompe in situ aquela inflamação, não significa que o corpo não continua se inflamando. E o que é uma inflamação? O nosso corpo, ele precisa degradar os alimentos. Então, a gente tem vários órgãos que eles vão produzindo enzimas que vão digerir. Tem a parte do nosso corpo que é a parte que a gente consegue enxergar, é o alimento que a gente vê, que a gente engole, é o bolo fecal que a gente consegue enxergar quando a gente defeca. Mas o nosso corpo, ele é macro e micro. Ele é tão grande quanto pequeno. Ele tem todas as suas funções. Então, quando a gente come, o processo de digestão, como todo mundo sabe, começa na saliva. As bactérias da saliva já começam a degradar o alimento, ele vai para o estômago. Só que o estômago também precisa produzir enzima para fazer a devida degradação. Tudo que o nosso corpo não consegue dizimar, não consegue eliminar, não consegue transformar em aminoácido, vitamina, tudo que ele não consegue transformar em coisas úteis, ele transforma em radical livre, ele transforma em inflamação. Essa inflamação, ela vai sim para a corrente sanguínea. O nosso corpo, ele é recheado de neurônio. O neurônio não está só no cérebro, a gente tem muitos, milhões de neurônios que fazem essa conexão do nosso corpo todo. Os neurônios são os soldadinhos que vão encaminhando a informação daqui para lá. Eles vão carregando, carrega acetilcolina daqui, leva acetilcolina de lá, pega o triptofano, retira da banana triptofano, leva para o cérebro, transforma em serotonina, em dopamina, em melatonina. Serotonina e dopamina são neurotransmissores responsáveis pela nossa felicidade. A melatonina é um hormônio responsável pela vigília de sono. Então, veja bem, a gente tem, além do autismo, a criança inflamada, ela começa a perder essas conexões entre os neurônios
E a criança além de fabricar, porque a serotonina e a dopamina deveria ser fabricada no intestino, e você imagina que aquele intestino está inflamado por algum componente que a sua biologia, que o seu corpo, que a sua microbiota não consegue degradar, fica acumulado nas paredes do intestino, vazando para o resto do organismo, ela não consegue passar nenhum tipo de nutriente para o cérebro. Como que ela vai desenvolver capacidade cognitiva, capacidade cerebral, sem uma B12, sem vitaminas do complexo B que transformam o que ela come em energia? Como que aquela criança ou até mesmo aquele ser humano, ele vai conseguir fazer conexão sináptica se o neurônio dela está inflamado? A gente tem um vídeo fantástico da USP que eu vou colocar aqui para vocês, não só o link para vocês assistirem na íntegra, o nome da médica, o nome da cientista, o nome de todas as pessoas envolvidas nessa descoberta tão importante para as pessoas, para a humanidade, com relação aos neurônios, não só do autista, mas da pessoa típica. Esse estudo da USP pegou, porque assim, o neurônio, ele só é vivo quando a pessoa é viva. Então, não é possível você abrir a cabeça de uma pessoa viva, colocar um microscópio e enxergar o que está acontecendo ali. Você precisa descobrir a diferença entre um neurônio e o outro. O que a USP fez? Ela pegou através de um dente de leite de uma criança autista, o dente de leite de uma criança não autista, e ela criou em laboratório o neurônio para ver o que estava acontecendo. E descobriu-se através disso que o neurônio da criança autista ele era inflamado. E da criança que não era autista não tinha inflamação. Então a gente tem várias células no nosso corpo, são vários componentes, assim como numa sociedade, médico, enfermeiro, professor, engenheiro, cabeleireiro, manicure, lixeiro, coletor de lixo, assim como numa sociedade, mecânicos, você tem vários componentes que fazem aquela sociedade funcionar. No nosso organismo, as células têm essa mesma função. Cada célula faz uma coisa funcionar. Nós temos, por exemplo, a célula da glia, que ela é a célula que vai lá na corrente sanguínea para pegar os nutrientes e passar para o neurônio. Só que se naquela corrente sanguínea, por exemplo, você suplementar um triptofano numa criança que está inflamada, aquele triptofano vai aumentar, vai gerar ainda maior a inflamação. Então, se ele pega aquela inflamação e ele passa para o neurônio, que é o que acontece com uma criança autista, aquele neurônio vai se inflamar e ele vai desconectando, né? Esses mensageiros do nosso organismo, todos esses neurônios, eles vão se desconectando. E eles se desconectam dessas áreas tão importantes aqui do cérebro, como, por exemplo, a área da comunicação, a área da audição, a área do controle emocional, a área da concentração. Então, não é só falar de cérebro, a gente tem que entender todos os componentes do nosso cérebro. E como a alimentação passou por esse processo de industrialização, e nós, seres humanos, desde pequeno, nós somos condicionados, nós aprendemos através de outras pessoas, através da mídia, através de muitos médicos que também receberam informações equivocadas da indústria, a gente aprende a forma de alimentação incorreta. Né? O leite de vaca foi desenvolvido para o bezerro, o leite de ser humano foi desenvolvido para o ser humano. Então, aquela enzima, aquela molécula, aquele componente do leite, ele passa a ser no organismo do ser humano uma coisa maléfica. Assim como o chocolate, ele é totalmente maléfico para o organismo do cachorro. Ah, mas eu como chocolate, mas o seu cachorro não produz enzima para conseguir digerir esse chocolate. E às vezes a gente tem assim vários estudos, a gente tem vários estudos, vários médicos, várias análises feitas em organismo. A gente tem várias fontes de informação que a gente pode confiar, vindo de universidades, de laboratórios, de cientistas. A gente tem várias dessas informações que chegam para a gente ao longo dos anos a respeito, por exemplo, da incapacidade do sangue tipo E digerir alguns tipos de carne vermelha. E aquilo gera uma inflamação no organismo que aos pouquinhos, vai interferindo na função cognitiva do ser humano. A gente tem vários estudos que ligam o sangue do tipo A com a incompatibilidade de alguns tipos de verduras e legumes. Então você tem essa disfunção do organismo que não consegue degradar, que leva uma coisa que seria benéfica para outra pessoa, leva para o seu cérebro, para o seu organismo, de fórmula maléfica. Então, além do leite de vaca, que foi o primeiro que eu comecei a falar, não ser indicado para o ser humano não conseguir digerir de forma adequada, tanto é que o TDAH ele não nasceu agora.
se a gente puxar na memória, tinha 5 ou 6 crianças na nossa sala de aula que eram extremamente agitadas, não conseguiam sentar, não conseguiam se concentrar. E o que que acontecia com essas crianças? Na falta de informação dos professores, eles eram hostilizados, eram crianças que não eram bem-vindas na sala de aula porque provocavam desordem, porque não iam dentro de um padrão. E aquilo só foi aumentando. Então você imagina uma criança que recebeu um nutriente, uma beta-caseína 1, seja num iogurte, num leite com chocolate, recheado de açúcar, que também faz um processo inflamatório, deixa a criança agitada, com um café bem melado, que já deixa a criança agitada, ela recebe esse nutriente de manhã e ele vai para a escola. Como que essa criança vai conseguir sentar e se concentrar e aprender uma coisa que exige um pouquinho mais de contenção daquela energia para que o seu cérebro consiga assimilar a informação? Então, o TDAH ele já vinha ocorrendo, porque a beta-caseína A1, quando ela entra no nosso organismo, ela vira um opioide. O que que é um opioide? Opioide, a gente tem várias classes de opioides que eles agem como hormônios, neurotransmissores excitatórios e causam agitação no ser humano. A gente tem, por exemplo, cocaína, a beta-caseína A1, a gente tem a cafeína, a gente tem vários componentes químicos, porque o nosso planeta ele é feito de forma química, componente químico, coisas que a gente não consegue enxergar. Então, além desses componentes inflamatórios, a gente ainda tem. Porque o problema do leite, gente, ai, mas meu filho toma leite sem lactose. Gente, a lactose é açúcar. Ela que deixa aquele gosto docinho no leite. O problema não é a lactose, o problema é a beta-caseína, é a proteína que tem no leite, mesmo sem a lactose. Quando a pessoa não consegue fazer a digestão da lactose, ela tem gases, o corpo dela causa dor, desconforto, mas necessariamente uma pessoa pode não ter intolerância à lactose e sim estar sendo inflamada com a beta-caseína 1. E se vocês procurarem estudos verdadeiros de médicos comprometidos com a melhoria da qualidade de vida do ser humano, vocês vão encontrar inúmeros médicos associando essa alimentação inflamatória, alimentos que causam inflamação, com inúmeras doenças que são doenças, vamos assim dizer, autoimunes, que o corpo causa uma reação exagerada, que ao longo dos anos viram uma esclerose múltipla, um Alzheimer ou um Parkinson. Aí a gente tem essa composição do leite de vaca, que foi vendido, para vocês terem ideia, eu vou contar uma passagem particular da minha família para vocês. A minha avó teve os filhos dela nos anos 60, 64, 69, 72. Quando a minha avó levava os filhos até o pediatra dizia que o leite mais adequado para a criança, muito melhor que o leite materno, era o leite daquele doninho, aquele leite amarelinho. E a minha avó caiu totalmente nessa conversa, não só a minha avó, mas todas as suas irmãs, porque eles acreditavam que o médico era uma pessoa que tinha conhecimento, que tinha estudado, que era um semideus e que ele sabia tudo que era melhor. Gente, a minha mãe desenvolveu lupus, porque ela não recebeu nutrientes adequados, sempre teve problema cognitivo, problemas emocionais, teve várias doenças, né? Minha mãe come uma carne de porco, vira um baiacu, gente. Porque ela não recebeu o leite materno. Qual que é a função do leite materno? É passar para a criança informação de que o que a mãe vai dar para ela posterior na introdução alimentar não é um alergeno, que ela pode consumir aquilo. Minha mãe não recebeu nenhum tipo de informação. Em compensação, a família dela recebeu, e por conta disso, porque todas as tias, todo mundo, foi uma geração bombardeada por uma desinformação do leite artificial, e a gente tem nesse tipo de leite não só a beta-caseína A1, que é inflamatória para o sistema nervoso central, também tem o glúten, também tem o açúcar. Gente, dos rótulos, não dê esse alimento para menor de 2 anos. E a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, ela não é passiva, ela sabe se proteger, ela coloca no rótulo, não dê para menor de 2 anos. Se você dá, você é responsável pela inflamação que você está causando no seu filho. E eles fazem isso na bula dos medicamentos. Você pega a risperidona, mãe vai aumentar o fígado, vai aumentar a próstata, vai aumentar a prolactina, pode causar isso e aquilo. Se você dá para o seu filho, o médico não vai se responsabilizar pelo agravamento da sua criança. Do mesmo jeito que a gente teve inúmeras tragédias causadas pela indústria farmacêutica. Se vocês pesquisarem a tragédia da talidomida, o que, que foi a talidomida? Foi uma medicação que foi indicada para grávidas nos anos 60, o qual causou vários tipos de mutação genética. As crianças nasciam sem braço, sem perna, não tinham dedos nas mãos, nasciam com mutações graves porque os médicos receitaram talidomida.
Qual desses médicos foi responsabilizado? Quando que a talidomida pagou um salário mínimo para cada criança? Foi investigado isso? Foi levado a sério? Quando a gente fala de a corda arrebenta do lado mais fraco, a gente tem que pensar que não é só a indenização pelo dano, pelo prejuízo causado, mas como aquela pessoa vai levar o resto da vida dela com aquela comorbidade, com aquela deficiência causada por uma coisa inadequada, baseado apenas no interesse de uma indústria que quer vender o seu produto. Um vendedor de cachorro-quente quer vender o cachorro-quente dele. E ele quer que a pessoa coma todo dia cachorro-quente. Cachorro-quente é adequado para a nutrição do ser humano? Não, tem que comer arroz, tem que comer feijão, tem que comer tudo que o corpo precisa para se nutrir, para nutrir o cérebro. B12, gente. B12 é essencial. A falta da vitamina B12 causa demência e a nossa alimentação está cada vez mais pobre em B12. A gente não tem magnésio no solo, então não está indo para os nossos alimentos. Precisa fazer essa suplementação. Mas antes de fazer qualquer tipo de suplementação no cérebro de uma pessoa que tem essas deficiências, que não consegue desenvolver sua capacidade cerebral, a gente precisa interromper as neuroinflamações causadas pelos alimentos inadequados. Outro alimento altamente inflamatório, gente, o glúten. O que aconteceu com o glúten? O glúten no tempo de Jesus era o trigo sarraceno. Agora a gente tem esse trigo branco que nos anos 70 foi feita uma mutação genética, o dito transgênico, onde aumentou as moléculas dele, ele passou a virar um plástico. Eu vou trazer para vocês neurocientista, neurocirurgião, médico, cardiologista, pediatra, especialista em autismo, explicando para vocês por que, que o glúten faz mal. Ele vira um plástico entre esses neurônios. Lembra que eu falei para vocês que o neurônio é responsável por levar um aminoácido daqui para lá para levar para o cérebro? Ele cria uma capa plástica. Mesmo que você dê o B12 para sua criança, se tiver a criança com o glúten ali no neurônio, não vai passar, não vai ser transmitido. E aquilo vai ficar no organismo, na parte da enfermagem, a parte que eu adoro, falta um ano para eu me formar, também tenho formação em farmácia, sou formada em 2019, então eu tenho consciência, eu tenho noção, eu tenho todo o conhecimento para trazer para vocês o que é o mecanismo de ação de uma medicação, como funciona uma conexão sináptica, como que aquele medicamento vai agir no seu organismo. Então, gente, uma pessoa que ela tem deficiência de insulina, a insulina é produzida no nosso corpo. Se a pessoa não produz insulina e ela come o açúcar apodrece dentro do corpo dela. Ela vai a óbito, ela fica cega, ela perde o pé. E a mesma coisa vai acontecendo com o nosso organismo se a gente ficar consumindo produtos que o nosso organismo não consegue degradar. O corpo não consegue degradar o glúten, ele vira uma cola no intestino. Ele gera desconforto abdominal, a criança acorda de noite com dor de barriga, a criança tem constipação ou tem diarreia, a criança tem muita dor de cabeça, porque o nosso corpo é sistêmico, corrente sanguínea, gente, passa do corpo para o todo, tem um sistema linfático. Os neurônios estão ali se matando. Por isso que a gente tem o nível 1, nível 2, nível 3, porque de repente a criança que tem seletividade alimentar mais severa e só consome o que o corpo quer, porque o glúten, além de ele ser altamente inflamatório, ele não ser reconhecido como um alimento, por isso que vende a farinha tão fina, né, gente? Porque é mais fácil para a célula absorver. E ao mesmo tempo que esse alimento ele é inflamatório, vira uma capa de película, ele causa inúmeras inflamações. Então, aquilo circulando no organismo da criança, causando dor de cabeça, ela não tem a conexão da fala, ela fica nervosa, ela quer se comunicar, mas o cérebro dela não consegue achar. Então, toda essa inflamação vai causando inúmeros desconfortos na criança e você começa a ter atrasos em várias áreas. A criança que tem o glúten ele é viciante, a criança só vai querer comer glúten. O leite ele é viciante, a criança só vai querer comer o leite, tomar o leite. E esse tipo de seletividade alimentar que leva a criança a só comer aquilo que faz mal é o que deixa o autismo cada vez mais grave, porque ela não está recebendo nutriente, o pouco de nutriente que os pais tentam colocar na alimentação, ele é barrado por essa película que o glúten vai causando entre os neurotransmissores. E aí a gente vê essa desinformação médica e da indústria farmacêutica na introdução do risperidona. O risperidona, eu vou explicar para vocês a história desse medicamento. Todo medicamento, agora é a parte farmacológica, que é muito legal. Todo medicamento, antes dele ir para o mercado, ele precisa de várias comprovações científicas que ele é eficaz para aquela patologia. A risperidona ficou anos em laboratório tentando a introdução dela como um medicamento para a cura da esquizofrenia. A gente traz aqui os dados mostrando que a esquizofrenia é uma coisa que acontece em menos de 1% da população.
Então, eles pegaram os casos mais graves, mais severos e dosaram no organismo daquelas pessoas, não de todas as esquizofrênicas, tá bom, gente? Eles dosaram no organismo dessas pessoas qual era a diferença delas com uma pessoa neurotípica. Nos casos graves, verificou-se que tinha um excesso de serotonina e dopamina. E exatamente por isso que o mecanismo de ação da risperidona, ela é a inibição da serotonina e dopamina. Mas a criança autista, ela necessariamente não tem, e quase nunca tem esse excesso. Porque, como eu já falei no começo do vídeo, serotonina e dopamina, ele é produzido dentro do intestino. E se não passa para o sistema nervoso, como que a criança tem excesso? Ela não tem. E aí o que acontece? Você dá uma medicação dessa que no começo ela vai dopar a criança está dopada, ela fica quieta, ela não quer fazer nada. Gente, risperidona, a sensação que dá é vontade de morrer, você não tem vontade de fazer nada, você só quer dormir. E você começa a comer compulsivamente, porque na falta de neurotransmissores de felicidade, você começa a buscar satisfação nos alimentos. Então você começa a comer compulsivamente. É um grito de socorro do organismo. O aripiprazol, ele dá uma tremedeira, uma tremedeira, uma tremedeira. É o seu corpo tentando segurar a reação do medicamento e mais a falta de nutrição, porque ele não recebe nutrientes para o seu desenvolvimento. Aí você tem o aumento da prolactina, cresce peito na criança, cresce peito tanto no menino quanto na menina. O aumento do açúcar no organismo que vai levar a diabetes, a criança fica obesa e diabética. Aquilo vai acabando com o fígado da criança. Aquilo vai levando a quadros cada vez mais graves. E aí o que os médicos vão fazendo? Eles vão aumentando dose, trocando medicação, enquanto aquela criança passou a vida inteira sem receber nutrientes, sem ser interrompido. E como eu já disse, cada ser humano, ele é um ser diferente. Tem crianças que elas têm dificuldade para digerir, por exemplo, a histamina. O que é a estaminose crônica? O nosso corpo, além dele produzir a insulina, por exemplo, que é uma coisa mais comum, que as pessoas têm mais acesso, ele também produz diamina-oxidase. A diamina-oxidase, ela faz degradação da histamina. O excesso da histamina no organismo, que ele provoca inflamações no nosso corpo, a histamina, mas a gente mesmo produz quando está estressado. O excesso da histamina, ela causa sensibilidade à luz, sensibilidade a cheiro, ela causa dor de cabeça. Então, é preciso fazer uma dosagem de diamina-oxidase na criança, porque de repente um simples suco de laranja pode levar a uma crise. A criança ficar extremamente nervosa, extremamente agitada, querendo ficar no escuro, querendo apagar a luz, não querendo escutar, conversar com ninguém, não querendo frequentar a aula. Então, é preciso fazer, antes de qualquer suplementação no organismo da criança, um exame de intolerância alimentar. Um exame que eu acho bárbaro, que eu acho fantástico, é o exame A200. Você tira o sangue uma vez e, dependendo do laboratório, você verifica 216 alimentos, 220 alimentos e componentes que a criança não consiga digerir de forma adequada e podem causar inflamações. Você tirando esses alimentos que constarem no exame da criança e você indo tudo com acompanhamento médico, lógico. E como que a gente descobre quem são esses médicos? A gente pega o telefone, gente. Alô, doutor fulano, eu quero fazer um exame a 200. O doutor faz? É para o meu filho. Gente, a gente está pagando. A gente tem esse direito de exigir que o médico atenda a gente da forma que a gente quer. Não é pagar a consulta e chegar lá e descobrir que o doutor é o doutor Remedinho. Fala pro doutor, ai, meu filho tá com sensibilidade à luz. É autismo, mãe, respiridona. Ai, doutor, meu filho tem muita dor de cabeça. É autismo, mãe. Ai, meu filho tem dor de barriga. É autismo, mãe. Não é autismo, gente. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, se o neurônio está inflamado, tem poda neural, como que ele vai ter um bom neurodesenvolvimento? O neurodesenvolvimento, ele só é completo aos 25 anos. São todas as informações que eu trago para vocês que vocês acham facilmente no Google acadêmico, em estudos científicos. A gente tem dezenas de médicos de verdade combatendo essa indústria que chega a ser criminosa, porque não é de hoje que ela carrega desinformação para os seres humanos, que ela traz mensagens lúdicas, mensagens subliminares, levando a gente a acreditar que o produto deles é bom, visando apenas o lucro. Então eu peço que vocês compartilhem muito massivamente esse vídeo, porque mostrando que nós estamos conscientes do que eles vêm colocando e empregando na nossa alimentação, nós estamos conscientes de como esses componentes eles levam apenas ao
consumo exagerado, a seletividade alimentar, mesmo que isso prejudique a nossa saúde, a gente tem que colocar essas pessoas contra a parede para que a gente consiga uma qualidade de vida e regressão para as nossas crianças. Uma criança altamente inflamada por conta do glúten, por conta do leite, não vai ter um bom desenvolvimento, mesmo que seja feita uma suplementação massiva. A suplementação massiva numa criança que ainda está inflamada por conta de uma clara de ovo que seja, por conta de um glúten, do leite, ela vai ficar mais grave, ela vai ter mais sinal e sintoma. Então, é um trabalho de formiguinha, cada um de nós. Ai, só come pão. Compra pão sem glúten, aprende a fazer, leva essa criança para a cozinha. Vamos fazer um bolo sem leite, sem ovo, sem glúten? Gente, tem tantas receitas fáceis da internet. Quando você coloca a criança ali junto, ela começa a se interessar, ela quer experimentar o que ela está fazendo. Então, é um processo que vai de cada um de nós, como muitos médicos falam, quem salva os filhos são os pais. Quem salva autista é mãe, tá? Na Exatamente. minha experiência, quem salva autista é mãe. É a mãe que se debruça depois de um dia inteiro de É trabalho para verdade. estudar, para fazer É as coisas. verdade. É E a fica mãe. ali na É a mãe dedicação. que não abandona o lar, enquanto muitos homens se acovardam. Se acovardam por qualquer coisa. A gente não pode ficar esperando do sistema que o sistema se conscientize do que eles estão fazendo com os seres humanos. Desde os anos 70, nós temos denúncias, temos até a política envolvida, por exemplo, nos Estados Unidos, para tirar o glutamato monossódico dos alimentos. O glutamato monossódico, que também foi desenvolvido em laboratório, leva as pessoas a comerem um pacote enorme de salgadinho. Só porque aquilo ali está atiçando o sistema gustatório da língua, né? Fica com a língua totalmente, ai meu Deus, estou em frenesi de sabor, a pessoa come um monte de um componente químico cheio de conservante. O conservante, ele é feito para bloquear e para matar a bactéria, só que o nosso corpo tem as bactérias. Então, se você coloca muito conservante, alimento com conservante, como tem até soda cáustica nesses leites que a gente vê por aí, que já não é adequado para o ser humano, foi feito pro bezerro, você causa uma desbiose intestinal. A falta da bactéria boa para degradar o alimento leva ao crescimento da bactéria ruim, que leva à formação de inflamação dentro do nosso organismo. Então, precisa cuidar do nosso organismo como um todo. O que eu estou trazendo para dentro, o que eu estou levando, como que eu estou me nutrindo, como eu estou me inflamando. E isso é a chave, é a resposta para a regressão. Se você desinflama, já foi comprovado, gente, que o autismo e o TDAH ele tem mais neurônio. Se você desinflamar esses neurônios que seu filho tem, que você mesma possa ter, qual será a sua capacidade? O quão longe você pode chegar? O quão você pode aprender? O quão você pode se desenvolver cada vez melhor? Esse vídeo, ele precisa circular nas redes sociais, porque a gente pressionando a indústria para tirar esses componentes ruins dos nossos alimentos, a gente tem mais qualidade de vida. Não é só levar um biscoito a R$ 2, mas esses R$ 2, quanto vai me custar depois? Quanto custa um Venvance? R$ 700? Quanto que custa uma Respiridona? A gente está pagando caro pela comodidade do alimento industrializado. E eles sabem disso. Eu vou trazer para vocês alguns prints de como uma indústria alimentícia que vende o leite que vai no ninho, que vende chocolate, biscoito, principalmente fórmulas infantis, ela vem atrasando essa informação para chegar até vocês. A gente paga quem sabe para não contar o que sabe. E isso, esse tipo de prática de pagar com dinheiro para que a verdade não seja dita, a indústria do tabaco fez por muitos anos. A indústria do tabaco, a indústria do óleo de soja, que passava em programas assim de muita audiência, por exemplo, Fantástico, para dizer que a margarina era mais saudável que a manteiga. Olha que absurdo. O que o óleo de soja não causava o AVC, né? Não trazia gordura para as artérias e que o vilão era o ovo. A gema do ovo é extremamente nutritiva. Então, assim, a gente passou por esses processos durante a evolução do nosso planeta, onde as pessoas que traziam a informação, elas eram atacadas. A gente tem o pastor, por exemplo, o pastor ele foi o responsável por ensinar os médicos a lavarem as mãos. As mulheres morriam no parto de sepse, porque o médico ia fazer o parto, a parteira ia fazer o parto, a mão estava suja. Quando o pastor falava para as pessoas que tinha que lavar a mão, porque existiam bactérias na mão e aquilo podia levar a uma infecção, a uma inflamação, riam da cara dele, gente. Ele tinha que se isolar, porque ele era hostilizado, ele era maltratado por outros médicos. Para que a nossa medicina avance, para que
tudo isso avance, para que a gente tenha uma reformulação da alimentação que chega no nosso prato, porque a gente paga caro para isso. Para que seja trazido alimentos com qualidade para a gente precisa mostrar que a gente está consciente disso. Porque a gente tem inúmeras formas de substituir todos esses componentes que eles colocam nos alimentos. A gente tem o leite de coco. A Embrapa já trouxe essa informação que a beta-caseína A2 do leite de búfala não agrava autismo e esquizofrenia. A gente tem fécula de batata, fécula de mandioca, tem amido de milho. A gente tem inúmeros outros substitutos para continuar a produção de macarrão, de miojo, de pizza. A gente tem inúmeros leites. Leite de coco é maravilhoso, gente, demais. Eu faço aqui na minha casa leite com água de coco, batata doce cozida e meia maçã. É 4, 5 mamadeiras por dia que vai aqui em casa na substituição desse leite. Em compensação, gente, a capacidade cognitiva vai a 1000. A criança consegue se concentrar, sentar, brincar, não tem agressividade, não se bate, não bate nas outras crianças, dorme a noite toda. Aí você pega e dá um salgadinho com glutamato monossódico, que é um componente totalmente desnecessário. Não podia ser milho, temperinho, sem ser o glutamato monossódico, sal, azeite. E para que botar o glutamato monossódico para a criança ficar agitada, ranger o dente a noite inteira? Porque a liberação da acetilcolina faz isso, faz mover os músculos. Gente, quando a gente tem consciência do que é o nosso corpo, o que o nosso corpo faz, o que o nosso corpo precisa, a gente consegue nutrir de forma eficiente. É um, é um processo de desinflamação, suplementação que vai regredir o autismo. Mas antes disso, é preciso saber o que o seu corpo pode ou não pode consumir. E cada ser humano é individual. Mas uma coisa é certeza: todos os médicos falam glúten e leite fazem mal. Não é só isso que faz mal, porque cada ser humano é um ser humano único. Mas é preciso fazer investigação. Esse vídeo tem que circular para chegar nos órgãos responsáveis, para ser feita uma verdadeira investigação, botar essas pessoas contra a parede, porque estão intoxicando nossas crianças de medicação desnecessária. Se você consegue uma melhora do TDAH com a alimentação, retirada de leite, retirada do excesso de açúcar, retirada do glutamato, para que dar um Venvance de R$ 700? A gente está pagando caro para ter o mínimo de qualidade de vida. A gente está pagando caro por causa de um miojo, por causa de um sanduíche, por causa de um McDonald's. Eles podem sim substituir dentro da indústria todos esses componentes para trazer saúde para o ser humano. Isso não está acontecendo por qual motivo? Por que os médicos estão sendo silenciados? Por que essa indústria quer cada vez mais o agravo? Sendo que o nosso próprio sistema de saúde não tem condição de manter a quantidade exorbitante de autistas de nível mais elevado. Não tem terapia para o nível 1, não tem terapia para o nível 3. E a gente precisa trazer essa qualidade de vida para os nossos filhos. Eu vi com meus próprios olhos criança nível 3 passar para o nível 1, falar sozinha, apenas com a retirada dos inflamatórios. Porque aí o cérebro, a cabecinha da criança, ele consegue funcionar. Ele consegue se comunicar, ele consegue respirar, ele consegue pensar. Ele consegue dar aquele delay, sabe? Quando você tem uma situação de estresse frustrante, você consegue parar, respirar. Peraí, não é assim que eu vou agir que a minha mãe vai ficar nervosa. Não é me agredindo, mas peraí, eu vou me jogar no chão porque o trem caiu, eu vou erguer o trem, vou colocar de volta e vou continuar a brincadeira. São esses tipos de reações que a gente quer ter com os nossos filhos. Sabe, ai, mãe, eu não quero comer o brócolis, mas come um pedacinho, experimenta. Ah, tudo bem, eu vou experimentar. Por que isso não está acontecendo? Porque com o cérebro todo inflamado, a criança não consegue se desconectar. A gente volta para os nossos instintos primitivos, gente. O nosso cérebro, quando ele está inflamado, ele fica luta e fuga, ou ele corre ou ele bate. Porque está totalmente inflamado. Dá para reverter. Por isso, gente, mais uma vez, compartilhem esse vídeo. Se vocês quiserem a parte 2, comenta aqui embaixo, pode mandar, publica na sua rede social, coloca no seu Instagram. Esse vídeo ele foi feito para ser livre, para voar, para a informação circular para as pessoas, gente. Meu muito obrigado. Quem quiser saber mais, pode me encontrar nas redes sociais, pode me adicionar. Vou colocar aqui para vocês vários médicos que vocês podem buscar, que podem fazer os exames, que podem fazer a suplementação, mas peguem o telefone, liguem para os médicos de vocês e exijam o tratamento correto. Chega do doutor Remedinho que só está envenenando e agravando o autismo do meu filho. Meu filho não. Eu serei responsável pela evolução do meu filho e não do agravamento, porque vai chegar um momento que essas crianças vão ficar sozinhas. Pai e mãe morrem e o filho tem que ser independente. A gente vai deixar nossos filhos para quem?
A gente teve nos anos 70, nos anos 80, aquele processo que foi tirado as pessoas do sanatório e levado para casa. Essas pessoas passaram a ter convívio. Agora, com essas mães de criança autista severo, o que, que vai acontecer com o nosso sistema de saúde quando essas mães morrerem? Para onde que vão essas crianças severas? Isso a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que pressionar a indústria farmacêutica, indústria alimentícia e os médicos para fazerem o tratamento adequado. Se formou 20 anos atrás e não quer continuar estudando, pega os artigos atuais. Várias universidades já associam glúten e leite em compatibilidade alimentar com agravamento de autismo e TDAH. Autismo tem cura? Provavelmente não, mas se você pode ter uma vida 99% próxima de uma vida típica, por que não? Por que não ser um autista de alto desempenho cognitivo? Todos nós podemos. Se existe 1% de chance da melhora, nós vamos atrás. Porque o miojo não vai ser responsável pelo agravamento do autismo do meu filho. Gente, muito obrigada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijão para vocês e corram atrás do desenvolvimento do filho de vocês.